Semana passada eu trouxe para você essas caixas para trazer uma certa ilustração, uma ideia, né, do que muitas vezes nós fazemos sem perceber. E eu coloquei na tela na semana passada, acho que para propriamente ilustrar, eu vou ter que tirar essa água daqui. Que nós trazemos para os nossos relacionamentos um reflexo do que nós experimentamos nos primeiros relacionamentos da nossa vida. Então, colocando simples, quando você era criança, você aprendeu algumas coisas. Você aprendeu com seus pais e talvez com outras famílias. Como é que família deve ser? E muitas vezes, como é que família não deve ser? A gente às vezes percebe coisas e fala, isso não é bom. E eu não quero, quando eu tiver a oportunidade de ter minha família, eu não quero repetir isso. A gente falou de bons exemplos e de maus exemplos. E eu coloquei a caixa dos sonhos, e eu hoje fiz essa pergunta, qual é a família dos seus sonhos? Porque você tem isso dentro de você. Você tem como que a esposa deve ser, como é que um marido deve ser, como é que um pai, uma mãe, um filho deve ser. Nós temos isso dentro de nós. E você tem os planos de como é que você quer que a família seja. Eu ilustrei semana passada colocando a minha carteira, dizendo como é que você pensa que a família deve administrar a sua vida financeira, para ajudar você nesse sentido. Nós temos uma classe que estreou hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, tratando desse assunto. Finanças na família, né? E a saúde financeira da família. Eu coloquei também o celular, como quem diz assim, a nossa agenda, né? As nossas responsabilidades. Como é que a gente trata isso? Eu vou fazer assim, mas a minha esposa pensa diferente. Vamos ver quem é que vai, né, no final das contas, ganhar aí, quem vai acontecer desse jeito ou daquele outro jeito. E aí uma série de outras coisas. Eu coloquei essa boneca exemplificando quantos filhos você quer ter, e se você quer ter menino, menina, você já planeja isso, qual o carro que você vai dirigir, talvez alguma coisa grande assim, não sei, não, eu gosto de um carro menorzinho, mas a gente planeja, e a gente sonha, e quando a gente se junta com outra pessoa, a gente pensa, agora aqueles sonhos que eu tinha, tem toda a chance de se realizar, especialmente quando você acredita que casou com a pessoa certa. Essa é a pessoa, né, que vai me ajudar a realizar esses sonhos. Só que quando você faz isso, quando você pega a sua caixa de sonhos e entrega para o seu agora marido ou para a sua agora esposa, a gente se casou e eu espero que esses sonhos sejam realizados. Ele já ou ela não percebe como você. Não sente que são sonhos. Na verdade, eles têm essa impressão aqui, que são expectativas. Deixa eu colocar assim. E todos nós, naturalmente, temos essa caixa dos sonhos e, sem perceber também, naturalmente, migramos tudo que está aqui nos nossos sonhos para o que o outro vai interpretar como expectativas. Em outras palavras, eu acredito que a esposa deve ser desse jeito. Quando eu chego para a Rafa e falo isso para ela não sente como se fosse um sonho meu, ela sente como um dever que ela tem que cumprir, um peso que ela precisa carregar. E a gente começou a tratar disso semana passada, e é muito legal depois de você poder ouvir, porque a gente foi um pouco mais fundo, que isso é, no final das contas, nocivo para o relacionamento, extremamente nocivo. E eu acredito que existem boas expectativas, e uma maneira correta, uma perspectiva certa de se ter expectativas em Deus. Mas no que diz respeito a relacionamentos, em geral, expectativas é o grande vilão dos nossos relacionamentos. Costuma ser extremamente nocivo para todos nós. E a definição que a gente colocou foi: as expectativas é uma firme convicção de que algo vai acontecer logo ou em algum momento do futuro. Meu amor, a gente ainda não chegou onde a gente queria, mas a gente está indo para lá, não está? Eu tenho certeza que a gente vai se ajustar, eu tenho certeza que você vai corrigir isso e aquilo outro, e você vai começar a fazer o que você não estava fazendo, vai parar de fazer o que você tem feito, e a gente vai chegar onde tem que chegar. E eu tenho essa expectativa, e eu lanço sobre ela, ou ela tem, e lança sobre mim, e a gente vive muitas vezes carregando esse peso. E às vezes os anos se passam, e aquilo não se cumpriu. E a verdade é que há um anseio, eu coloquei como sonho, né? Há um anseio dentro de nós de que família seja o que eu idealizei, com base no que eu vi na minha história. Eu quero que a minha esposa, né,
cozinhe igual a minha mãe cozinhava, né? Eu quero que ela cuide da casa igual a minha avó cuidava da casa, eu quero igual a minha tia. A gente acabou percebendo em outras pessoas modelos que nós queremos repetir e outros modelos que a gente não quer evitar a todo custo. E quando nós tentamos recriar, repetir ou evitar algo do passado, nós fazemos essa transferência, nós transformamos sonhos em expectativas. Eu quero que isso aconteça, e se não acontecer, eu não vou conseguir ser feliz. E sabe o que acontece na maioria dos relacionamentos? Não acontece, né? Os sonhos não se realizam, porque essas expectativas, elas pareciam ser plausíveis e reais, mas elas simplesmente não são, e elas não vão acontecer. E quando não acontece, a gente vive numa frustração durante muito tempo, e a gente escolhe fazer uma dessas coisas. Eu falei para você, quando as coisas não acontecem como você esperava, nós vamos embora, em último nível, é extremo demais, mas muitos estão fazendo, não está funcionando esse relacionamento, eu vou embora. Ou nós vencemos, ou seja, nós meio que anulamos a outra pessoa e a nossa vontade é feita. No caso da outra pessoa, ela experimenta esse conformismo, eu não posso fazer nada. Eu quero manter esse relacionamento, eu acho que a gente precisa continuar casado, então enquanto ela estiver feliz, para mim tanto faz. Enquanto ele estiver feliz, eu aceito qualquer coisa. E a gente se anula a fim de, entre aspas, um bem maior, tentando proteger o nosso relacionamento, ou o que a maioria faz, negocia. Ninguém vai ser 100% feliz, mas vamos tentar não ser infeliz. Então hoje é do meu jeito, amanhã é do seu jeito, depois a gente se organiza, tem muita negociação, tem uma preocupação imensa de não ser passado para trás. Um discurso muito comum nos casamentos é: eu faço muito por você, você não faz nada por mim. Eu faço coisas abessas por você, mas eu não percebo nada de volta. Mas eu também faço isso, aquilo outro, mas isso que e a semana passada eu fiz isso, e essa semana você podia ter feito aquilo. Esse relacionamento que a gente acabou se tornando muito comum e até aceitável, é esse quarto, nós negociamos. André, qual o problema disso? A gente não pode viver assim uma vida inteira? Pode, você pode morrer no final da sua vida lá, tendo experimentado 50, 60, 70 anos de casamento de negociação. Nunca foi o que Deus tinha para você. Nunca foi o plano que Ele estabeleceu que fosse o seu relacionamento. Porque quando o casal tem expectativas que o outro precisa cumprir, a gente colocou da seguinte maneira: expectativas criam um relacionamento de dívida e de cobrança. Você me deve, todo marido deve isso à sua esposa, toda esposa deve isso ao seu marido. Então, se você me deve isso, eu vou viver cobrando você. Ou eu vou fazer você entender, sem falar muito, que você está me devendo. Porque você está me devendo. Mas você também está me devendo. Sim, eu vou tentar pagar, mas você está me devendo. Porque afinal de contas, todo marido deve fazer isso. Meu pai fazia desse jeito, por que você não pode fazer? Toda esposa deve fazer desse jeito. Foi o que eu vi lá na minha mãe, na minha tia, na minha avó. É o que você deveria fazer. Não sei se você estava aqui semana passada, mas essa foi uma pergunta muito importante. Quanta gratidão você expressa a alguém que lhe paga aquilo que deve? Ou deixa eu colocar de outra maneira: se eu estou devendo dinheiro a você, eu não consigo dar dinheiro a você. O máximo que eu consigo é pagar. Eu não posso nunca dar. Né? Se você está me devendo algum valor em dinheiro, vamos colocar essa ideia. Você chega para mim: André, eu queria que você soubesse que eu gosto tanto de você, você é uma pessoa especial na minha vida, e eu queria te dar um presente. Toma aqui R$100. E se você está me devendo, né, muito mais do que aquilo, eu não entendo aquilo como uma expressão da sua gratidão, do seu amor. Eu entendo aquilo como um pagamento. Você já estava me devendo. Na verdade, eu me pergunto: cadê o resto, né? É só isso. Ou seja, você não consegue compreender que aquilo é uma expressão de amor, porque eu estava esperando muito mais. Eu tinha uma expectativa maior a seu respeito. Se eu devo a você, eu não consigo amar você. E a gente terminou falando do que casais felizes que suplantam nosso pensamento. Você não consegue entender como que a gente vive assim. Talvez porque a gente foi criado num ambiente completamente diferente. Mas se você conhecer um casal feliz, você vai ver essa dinâmica em ação.
Eles não são felizes porque são muito espirituais. Eles não são felizes porque vivem sorrindo na frente de todo mundo. E sempre parece que está tudo bem. Eu e você às vezes fazemos essa imagem, né? Quando o casal chama a nossa atenção e fala, "Você é um modelo para mim." Deixa eu te falar, seja qual for o casal, né? Tem os seus problemas. Mas muitos deles resolveram, pelo menos, aprender isso. E aprender o seguinte: a responder essa pergunta, o que ele me deve, o que ela me deve, e eles escolheram que não deve nada. Então, se eu quiser um relacionamento feliz com base na palavra de Deus com a minha esposa, eu tenho que decidir. Eu não estou falando que isso é simples, eu não estou falando que isso é automático, mas eu estou falando que é uma decisão, uma escolha que você pode fazer. Eu tenho que decidir que a Rafaela não me deve nada, mas eu preciso ter um sentimento que eu devo a ela tudo. Eu preciso ter um sentimento em mim que ela não precisa me devolver nada, mas que eu tenho uma responsabilidade de fazer algo por ela. Da onde veio isso, André? É o que eu quero falar hoje para você. Da onde que veio essa ideia louca? Da onde que veio essa ideia maluca de que ela não me deve nada, mas eu devo tudo a ela? Ele não me deve nada, mas eu devo tudo a ele. De onde veio isso? De onde veio essa impressão que esses casais que o André está chamando de felizes, mas eu acho que são malucos, estão vivendo dessa maneira? Porque não faz o menor sentido. E é verdade, casais felizes estão felizes apesar do que faz sentido para você, por causa dessa premissa de que não me deve nada. Quero explicar para você de onde vem isso. E para fazer isso eu tenho que voltar com você numa passagem bíblica muito importante. Quando Jesus estava nas últimas horas do seu ministério aqui na terra, ele faz um negócio interessante. Ele chama os discípulos todos para celebrarem a Páscoa juntos, para vocês sentarem para uma refeição. Vamos jantar junto hoje? Vamos. E eles separam um lugar, ele tem toda uma tradição, o tipo da comida e tudo que vai acontecer, mas ele senta com os seus 12 amigos, que passaram os últimos 3 anos junto com ele, e ele vai orientá-los, e ele vai falar coisas que ele nunca tinha falado antes. E preste atenção, Jesus vai falar algo, ou pelo menos 3 coisas de tal maneira que para todos os judeus seria muito ofensivo. É tão radical que é ofensivo. E se aqueles homens, aqueles discípulos não conhecessem Jesus, não seria estranho eles se levantarem e ir embora. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu chegasse aqui hoje na igreja, vamos fazer o seguinte, suponha que a gente está na semana do Natal, tá? Mais ou menos hoje é dia 22, 23 de dezembro. Quem está comigo aí? Diga amém, está acordado? Suponha que hoje é 20 e pouco de dezembro, Natal está chegando, e eu chegasse aqui no púlpito e falasse para você, gente, eu quero falar para você um negócio que eu creio que é de Deus, está no meu coração. Até hoje nós comemoramos no dia 24 para 25 de dezembro, o Natal celebrando o nascimento de Jesus. Mas a partir desse ano eu quero que você celebre o meu nascimento. Todo Natal vai ser para me celebrar. Eu quero que você se alegre comigo e festeje tudo que acontecer, né, seja para celebrar. Você pode até trocar presente com outra pessoa, mas pensando em mim. Nem até um monte de gente levantando e indo embora? Não faria sentido? Oh, André, eu gostava de você até hoje, mas você surtou hoje. Então a gente vai embora. Não dá para ter mais nada a ver com uma pessoa que fala um negócio desse. Como assim? Natal é Jesus e você quer que agora seja André? Não dá, não tem como. Mas foi mais ou menos isso que Jesus fez naquela ceia. Ele pegou o feriado mais importante de todos os judeus, de todo mundo, inclusive a rapaziada que estava com ele, e falou, gente, passou o negócio, mas é isso mesmo. Gente, eu quero que a partir de hoje, essa data seja celebrada em minha memória. E se tivesse qualquer outro judeu ali, teria ido embora. Não aceito. Mas os discípulos já estavam andando com Jesus há algum tempo para perceber que, vamos esperar ele terminar de falar, vamos ver até onde, né, ele pode ir. Jesus muda o sentido dessa festa mais importante. Jesus faz outra coisa ofensiva demais, ele exemplifica o tipo de liderança que ele tem e que ele espera que os discípulos tenham,
pegando uma toalha, uma bacia, enchendo de água e lavando os pés dos discípulos, fazendo o serviço humilhante de um escravo, o que deixa eles todos impressionados. Por que você está fazendo isso? Difícil de engolir, difícil de aceitar que o Mestre, o Senhor, possa fazer um negócio desse. Jesus fala: eu quero que vocês façam a mesma coisa. E por fim, Jesus faz algo também que eles poderiam ter se ofendido. Ele fala assim, ele estabelece uma nova lei para substituir a lei que eles já conheciam. Jesus fala: eu tenho um novo mandamento para vocês. Espera aí, Jesus, só quem pode dar mandamentos é Deus. E Ele já deu todos que a gente precisava através de Moisés. Eu sei, mas eu tenho um novo para você. Então você está tentando se igualar a Moisés ou se igualar a Deus? Mais uma vez, os discípulos já andavam com Jesus há algum tempo para deixar ele falar, mas no íntimo deles isso meio que mexia e constrangia. Por que ele está falando isso? Um novo mandamento. Eu quero que vocês recebam. E Jesus já tinha praticamente reduzido as 600 e tantas leis para 2 mandamentos: amar a Deus e amar as pessoas. E agora ele vai falar: vamos reduzir um pouco mais, vai ser um só. Qual é o mandamento, Jesus? Pode falar. Ele fala: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. O que eles poderiam ter dito: isso não é novo. E Jesus responderia: eu ainda não terminei. Tem mais. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E mais tarde você vai ver que nas epístolas que vem o seguinte, isso é confirmado da seguinte maneira: se você fizer só isso, você está cumprindo toda a lei. Você está cumprindo tudo que Deus pede de você. E Jesus vai além, no versículo seguinte ele fala: você só vai ser reconhecido como alguém que é meu, dessa maneira. Com isso, todos saberão que vocês são meus seguidores, meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você pode parecer espiritual do jeito que você quiser. Você pode parecer ser o cara que mais conhece da Bíblia. Você pode parecer ser o cara que mais ora. Você é famoso porque está sempre de joelhos dobrados. Deixa eu te falar, não é isso que vai te identificar como alguém que é meu. O que vai te identificar não são as suas práticas, as suas disciplinas, a sua capacidade de cumprir as regras. O que vai exemplificar em você a minha pessoa é se você amar as outras pessoas. Jesus está dizendo: vocês precisam tratar as pessoas como eu trato vocês, ou como eu tratei vocês. Jesus poderia começar a tratar ali, naquele momento. Mateus estava ali no meio do grupo. Mateus era um coletor de impostos. Você lembra quando eu chamei você, Mateus? Lembro, sim, senhor. Você lembra o que você estava fazendo? Eu estava no meu ofício. Você é coletor de impostos, Mateus. Uma vergonha para a sua família, uma vergonha para a nação. Mas eu te convidei a fazer o quê? O senhor me convidou a segui-lo. Isso aí, você faz parte de algo muito grande, Mateus. Pedro, você lembra o que aconteceu quando eu chamei Mateus? Lembro, eu achei uma péssima ideia. Você lembra o que a gente fez depois? Lembro, a gente foi para a casa dele. Foi o pior dia da minha vida, porque ele convidou todos os publicanos para lá. E você lembra como é que você tratava isso, como é que eu tratava, e como é que hoje vocês dois são bem-vindos nesse mesmo grupo? Natanael, eu não sei se você conhece um pedacinho da história de Natanael com Jesus. Natanael praticamente despreza completamente a família, a vizinhança, todo mundo de Jesus. Quando é dito que o Messias está ali presente, ele veio de Nazaré. Natanael fala: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Você já ouviu uma expressão parecida, né? A pessoa despreza. Natanael, você lembra quando eu te chamei? Eu lembro, sim, senhor. Ele abaixou a cabeça lá. Você lembra que você desprezou toda a minha família, toda a minha casa, o pessoal que jogava bola de gude comigo, todo mundo? Lembro, sim, senhor. Mas você lembra o que eu fiz? O senhor me convidou a segui-lo. Pois é. Eu quero que vocês expressem a mesma coisa, a mesma paciência,
a mesma disposição em manter a paz, a mesma disposição em revelar gratidão, a mesma disposição em manter a alegria, tudo isso, como eu fiz com vocês. E eles não sabiam ainda, mas algumas horas depois, quando Jesus fosse preso, julgado, condenado e crucificado, o tempo ia passar e eles iam ter que lembrar dessa noite, dizer, ele pediu que nós amássemos como ele amou. E agora eles têm uma visão maior do amor. Ele se entregou por nós. Ele se sacrificou em nosso favor. E ele espera que nós façamos o mesmo pelas outras pessoas. Está na Bíblia o que alguns vão chamar da regra de ouro. Não sei se você conhece, mas é isso que Jesus transforma numa outra coisa. A regra de ouro é: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Quantos sabem que isso é bom e que isso funciona? Diga amém. Mas há uma regra maior. O que é maior do que ouro? Platinum, né? Não sei. Regra, a melhor maneira é como a Bíblia fala, lei de Cristo, a lei de Jesus. Vai um pouco além. Não é trate os outros como você gostaria de ser tratado, mas trate os outros como Deus, através de Jesus, tratou você. É o que Deus espera de nós. Quem está vivo aí, diga aleluia. Em outras palavras, eu coloquei para você não esquecer uma rima que diz assim: quando você não souber o que fazer ou dizer, apenas ame como Deus em Cristo amou você. Decorou? Quando você não souber o que dizer, quando você não souber o que fazer, a resposta costuma ser simples. Apenas ame como Deus em Cristo, em Jesus, amou você. Alguns anos depois, Jesus dizer essa frase, Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, mas se converteu, está andando com Jesus agora, ele escreve nas suas cartas aos gentios e ele aplica essa mesma ideia de Jesus aos muitos relacionamentos, inclusive ao relacionamento familiar. Jesus não falou especificamente que isso deve acontecer dentro de casa, mas Paulo pega o que Jesus falou e começa a aplicar nesse relacionamento, naquele relacionamento, inclusive no relacionamento de casal, inclusive no relacionamento de pais e filhos. Que a mesma coisa que funcionou lá para Jesus funciona agora. E você vai ver Paulo repetindo uma mesma expressão para marcar isso. Olha o que Paulo escreve em Efésios, no capítulo 5, no verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. O que pode ser mais claro que isso? Vamos orar, vamos embora. Achei que era suficiente. Não, tem mais aqui, né? Eu não sei quantas mulheres leem isso e pensam assim, parece que não está certo isso. Mulheres sujeitas-se... E deixa eu te falar, existem pessoas que saíram da igreja por causa desse versículo. Não é? Existem pessoas que estão com a vida destruída porque alguém impôs sobre ela esse versículo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E se você, principalmente mulheres, porque eu sei que alguns homens também, mas principalmente mulheres, estão aqui e estão pensando, pastor, você tem certeza que você vai falar disso? A gente está no século 21, eu não sei se é muito apropriado, eu tenho certas reservas, eu acredito na palavra de Deus, mas se você tem crise com esse versículo, eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. De verdade. Se você está assistindo a gente, aliás, vou dar um abraço para o meu pessoal lá de Goiânia que está assistindo a gente aqui ao vivo, uns amigos meus, Eliton e família. Ele pediu para falar do nosso nome lá, ao vivo. Aí, né? Vamos junto. Eu estou sempre olhando para o lugar errado, a câmera está aqui. Opa. E eu acredito que é óbvio que isso ofende. Mas deixa eu explicar a você por que você pode, talvez hoje, e eu acho que você vai gostar, de mudar o seu pensamento a respeito disso. Você sabe que a Bíblia que eu e você temos em português, ela é uma tradução no Novo Testamento da língua grega. E deixa eu falar um negócio legal para você. Eu tenho feito propaganda e vou fazer mais uma vez de um aplicativo que chama Bíblia. E é esse nome só.
mas tem mais de um, então você tem que procurar o certo. É da YouVersion, Y-O-U-V-E-R Version, né? Em inglês. Já tem mais uma nova tradução em português que entrou essa semana. Uma linguagem bem legal também. Então tem 2 novas traduções em português. Mas volta para cá um minutinho, antes de você fazer o download agora. O Novo Testamento original é em grego. E a maneira como o grego escrevia não é tão parecida com a nossa língua portuguesa. Então a gente faz uma adaptação. Dentre os vários manuscritos do grego, um dos mais antigos, você sabe como é que aparece esse versículo? Ele aparece mais ou menos assim em português. Mulheres, cada uma a seu marido como ao Senhor. Está faltando uma coisa aqui. Está faltando verbo. Não tem nenhum verbo. Não está ali o verbo submeta-se, não está ali o verbo sujeite-se ao seu marido. E antes de explicar o porquê disso para você, eu preciso falar de uma outra coisa. Quando Paulo escreve essa carta e entrega às igrejas, falando sobre esposas se submeterem aos seus maridos, no primeiro século, lá atrás, 2000 anos atrás, falando sobre isso, as mulheres e os homens daquela época tiveram uma reação totalmente inversa que eu e você temos. Para eles era o contrário. Nós não gostamos, nós não aceitamos, nós ficamos chocados, mas eles pensavam assim, ok, o que isso tem de novo? Conta uma novidade, mulher ser submissa ao marido é o normal, é o que todo mundo faz. Não era novidade para eles, a gente está falando de 2000 anos atrás. Não era novidade para as mulheres, não era novidade para os homens. Se submeter ao meu marido, é claro. Qual a outra opção que eu tenho? Se eu não me submeter, ele me vende. Se eu não submeter, né, me manda embora, me joga para a rua, eu não posso fazer nada. Porque os homens naquela época, e quando eu falo naquela época, olhando pelo nosso prisma, porque existem sociedades até hoje que ainda carregam um pouco disso. Até hoje. Mas naquela época os homens tinham um documento que dava a eles total posse dos filhos e da esposa, como se fosse qualquer outra coisa. É estranho para nós, mas para eles era extremamente comum. Ninguém ficou surpreso. E mulheres, vocês podem acreditar, ninguém ficou ofendido. Era comum, era o dia a dia. As mulheres, na cultura grega, na cultura romana e na cultura judaica, de uma certa maneira, eram consideradas praticamente uma propriedade dos seus maridos. O homem tinha esse direito legal. Então não era uma questão complicada para eles. Paulo, o que você está falando não é novidade. Claro, claro. Você não precisa pedir isso, as mulheres já são sujeitas aos seus maridos. Mas é extremamente complicado para nós e eu acho muito legal que seja. Especialmente pelo que o texto vai continuar revelando. Por que não tem verbo nesse original grego? A resposta é porque o verbo dessa expressão está no verso anterior. E essa era uma das maneiras gramaticais de se escrever certos textos no grego. Você colocava uma ação específica numa frase e na frase seguinte você não precisava colocar porque já estava implícito que continuava valendo o verbo da primeira frase. Era como muitas vezes eram escritos. E a expressão submeter-se está se referindo, na verdade, ao verso anterior. Por isso é muito importante que a gente veja que verso é esse. Porque eu tenho a impressão de que o verso anterior muda tudo. A gente vai repensar esse versículo com base no verso anterior. Então vamos saber. Você que está curioso para saber qual é o verso anterior? Você não tem Bíblia, não? O verso anterior, o verso 21 de Efésios 5, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E eu acho importante frisar, embora esteja aqui em branco, por temor a Cristo, porque é isso que eu queria que você guardasse hoje. Toda vez que Paulo manda você fazer alguma coisa, ele aponta para Jesus. Sempre. Você deve fazer como Jesus fez. Você deve fazer assim, do mesmo jeito que Jesus fazia. Paulo não aponta para o Antigo Testamento, Paulo não aponta para os 10 mandamentos, ele apenas aponta para Jesus. Assim como Deus
em Jesus fez algo extraordinário por você, você também deve expressar essa mesma atitude para as pessoas ao seu redor. Especificamente hoje, para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus pais. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, homens, a submissão é mútua. É tão importante que a gente saiba disso, porque são séculos e séculos e séculos de homens pregando isso para as mulheres. Você tem que se submeter. E esquece que tem um versículo antes que define a questão. A submissão é mútua. Nenhum homem deveria dizer para uma mulher, você deve submeter. Nenhuma mulher deveria dizer para um homem, você deve submeter. Mas ambos devem, segundo a palavra de Deus. Essa expressão que você vê aqui, por temor a Cristo, significa em reverência a Cristo. Ou seja, à luz de tudo que Deus fez por mim. E o que Deus fez por você? Ele me perdoou. Ele morreu pelos meus pecados. Ele me ama, apesar de eu ser uma pessoa complicada, às vezes infiel, às vezes mentirosa, às vezes limitado, mas Ele me ama, Ele tem paciência comigo. Toda essa reverência e gratidão que eu tenho por Ele deve ser traduzida não apenas por vir à igreja, frequentar os domingos, cantar louvores a um Deus que eu não consigo ver, ou ter qualquer devoção religiosa, mas deve ser traduzida essa energia em amor pelas pessoas. E é por isso que o casamento cristão deveria ser uma competição. Todo casal, marido e mulher, deveriam estar competindo um com o outro. O que é isso, André? Pelo segundo lugar. O casamento cristão deveria ser uma competição pelo segundo lugar. E todos na família deveriam fazer a mesma coisa. Primeiro você. Não, primeiro você. Eu sei que sou estranho, talvez para você seja até irreal, mas deixa eu dizer para você, isso é imperativo na palavra de Deus. E homens e mulheres precisam olhar para a palavra, não com base no que foram programados por homens e mulheres que falaram antes de você, mas simplesmente pelo que a palavra diz. Que a submissão é mútua. E Paulo começa a descrever de que maneira homens e mulheres devem fazer isso. Como é que filhos devem fazer isso? Como é que pais devem fazer isso? Pais se submetendo aos seus filhos? Sim. Existe uma maneira certa, uma perspectiva correta de fazer isso. Não estou falando de ninguém mandando em ninguém. Eu estou falando de submissão. A gente tem que fazer uma distinção. Eu não consigo submeter ninguém a mim. Você decide se você vai fazer isso ou não. Nesse versículo não tem subjugar. É uma decisão minha de me colocar abaixo, de deixar você ir primeiro. Quem está acordado aí, diga amém. É isso que casais felizes descobriram. É isso que torna o relacionamento algo sensacional. É quando você está casado e a pessoa sabe que você está ali por ela. Eu estou aqui por você. E você está aqui por mim. Mas eu não estou aqui por você porque você está aqui por mim. Eu estou aqui por você em reverência a Cristo, em temor a Deus. Eu estou aqui porque Deus estava aqui por mim quando eu mais precisei. Porque Ele foi o modelo, Ele foi o exemplo antes de tudo. Então eu vou dispor de tudo o que eu tenho, de todos os meus recursos, talentos, tempo, de tudo que eu sou, para o que for melhor para você. E eu sei, enquanto eu estou falando isso, muita gente pensa, será que isso funciona? Porque a impressão que eu tenho é que se eu fizer isso, eu vou fazer muito, mas não vou ganhar nada em troca. Nós temos no casamento e na família papéis diferentes, responsabilidades diferentes, habilidades e talentos diferentes. Mas ouça, ninguém vale mais do que o outro. O valor é exatamente o mesmo. Ninguém é mais importante do que o outro. E você não imagina, mas quando Paulo escreve isso lá no primeiro século, lá cerca de 2000 anos atrás, esse princípio era inacreditável. Hoje você consegue pensar nessa possibilidade. Naquela época era impossível para eles entender propriamente. Era muito diferente. E Jesus é quem modelou. Jesus é que foi o exemplo. O que Paulo está prestes a fazer aqui no próximo versículo é extremo.
é revolucionário e é totalmente contrário ao que eles estão habituados. É por isso que eu queria que você entendesse. O que hoje nos ofende, mulheres sejam submissas aos seus maridos, para eles era a coisa mais normal do mundo. Então Paulo começa por ali. Deixa eu falar para vocês o óbvio, que vocês já estão acostumados, é isso. O que ele vai falar em seguida é absurdamente chocante. E para eles é inaceitável. Então ele começa onde todo mundo concorda. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Ok, todo mundo já conhece. Não tem novidade, não tem problema, mas para nós é estranho. E quando você lê essa passagem, mulheres submetam-se aos seus próprios maridos, é impossível não pensar em tantos homens que não são dignos de que alguém se submeta a eles. Eu queria dizer para você que eu fiz uma pesquisa de quantos homens, qual é o percentual de homens que não merece que você se submeta a eles. E o resultado da pesquisa chegou. 100%. Você não vai encontrar nenhum que seja digno, que mereça que você se submeta a eles. Por isso, que quando Paulo escreve, ele diz assim, submeta-se porque ele merece. Não. Porque você vai fazer isso em reverência a Cristo. É como se Paulo estivesse olhando para essas nossas caixas aqui. Paulo estivesse olhando para isso daqui. Sim, tudo bem, sonho você pode ter, mas cuidado com isso daqui. E ele dissesse para as mulheres, eu quero que você coloque os sonhos dele acima dos seus. Eu quero que você coloque os sonhos dele, do seu marido, na frente dos seus. Não porque ele está na expectativa de que você vai fazer, mas é porque é o que Deus requer de você. Mas o que vem depois disso é que foi extremamente chocante para aquela audiência do primeiro século. O que Paulo pede no próximo versículo causa tanto espanto, quanto para muita gente hoje, aquele versículo seguinte, né? Mulheres sejam submissas, causa ainda espanto para nós. Mas é esse versículo que choca eles. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. E hoje a gente lê isso e fala, é claro, mas naquela época eles ficavam tão chocados quanto a questão da submissão. Para nós é óbvio, para eles era um absurdo. Você sabe o que a maioria dos homens ia pensar naquele tempo quando leram isso? Espera aí, Paulo, eu não tenho nenhuma obrigação com a minha mulher que tem obrigações comigo. Ao que Paulo diria, não terminei não, tem mais. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como, diga comigo, assim como. Essas são as duas palavras que você precisa observar em todo o Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. É isso que vai nortear qualquer mandamento do Novo Testamento, qualquer direção, qualquer ordem. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E aí os homens têm que parar um pouquinho lá naquele tempo e pensar, então, você está dizendo que eu tenho que amar. Você sabe que a maioria de nós homens pensa assim, eu já estou fazendo isso. E muitas mulheres também pensam, eu já estou fazendo isso. Isso é uma outra conversa, talvez a gente fale em outro momento, mas você só pode dizer que ama se a outra pessoa se sentir amada. Senão, não vem com essa não. Quem sabe de fato se você ama, tem que ser o objeto do seu amor, e não você. E que alguém diga amém. E não terminou, Paulo vai depois e fala o seguinte, versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Interessante. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque Paulo está desvendando aquilo que Deus estabeleceu lá no Éden. Vocês vão se tornar uma só pessoa. Vocês vão se tornar uma só carne. Então você é responsável por amar a sua esposa. Da seguinte maneira, você vai cuidar dela, você vai protegê-la, como se ela fosse você. Como se fosse você mesmo. E isso era uma loucura para eles. É a razão porque eu e você ficamos muitas vezes ofendidos com mulheres sede submissas aos seus maridos. É porque a nossa cultura ocidental, você nasceu num país e de um lado do planeta e num tempo, século XX, século XXI,
onde o nosso regime democrático abraça esse ideal de igualdade. Você não precisa perguntar para uma criança, né, de 5, 6 anos, eles vão entender, homens e mulheres devem ter direitos iguais. Nós adotamos a ideia de igualdade entre homens e mulheres, por isso, imaginar que alguém tem que se submeter, em geral, soa para a gente como se alguém tivesse que se tornar inferior. E claro que ninguém quer e nem aceita isso. Mas, deixa eu falar com as mulheres que estão aqui, olha que fantástico. Adivinha quem foi a primeira pessoa a trazer esse princípio de igualdade entre homens e mulheres em toda a história? Adivinha quem foi que trouxe esse ideal de tal maneira que realmente causou uma transformação determinante na nossa cultura? E é o responsável porque hoje a gente pode tratar desse assunto. Adivinha quem foi a primeira pessoa com alguma autoridade a declarar você mulher igual a qualquer homem? Porque mas não era assim reconhecido. Adivinha quem foi essa primeira pessoa? Ele que se posicionou a seu favor. É por isso que eu digo que só por esse motivo toda mulher deveria ser cristã. Porque é Ele que se posiciona em teu favor, Ele que estabelece o seu valor e a sua dignidade. E Paulo vem em seguida, compreendendo isso, ele fala: homens, vocês precisam dar valor às mulheres, assim como Deus viu imenso valor nelas. Deus vê um valor imenso nas mulheres, assim como vê nos homens, e vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês podem até identificar diferenças, mas homens e mulheres aos olhos de Deus são iguais em valor e devem se submeter um ao outro. Deve haver uma competição para ver quem se submete mais. Quem vai ficar em segundo, porque o primeiro já é você, eu não quero saber, é contigo, você é o primeiro. Isso foi uma revolução. Mudou toda a nossa história, mas não se engane, demorou muito tempo para a igreja entender e começar a aplicar isso, para abraçar esse ideal. E até hoje, em alguns cantos do mundo, isso não aconteceu. Nem a igreja cristã, em alguns lugares do mundo, compreendeu isso e continua fazendo uma distinção entre valor de homem e de mulher. Nossa sociedade valoriza a igualdade entre homens e mulheres, mas não se engane, isso não é natural, isso não aconteceu naturalmente. Isso foi resultado de anos e anos de revelação, de esforço, de conscientização. E mais uma vez, em muitos lugares desse planeta, mulheres continuam sendo tratadas como naquele tempo. E o que Paulo está dizendo aos homens, e chocando eles, e eu estou terminando por aqui, é essa pergunta para os homens, o que é a vida para você? Isso é uma pergunta difícil, porque é existencial. O homem não gosta muito dessas perguntas difíceis. O que é a vida para mim? O que é a vida para mim? Homens, o que é a vida para você? Qualquer que seja a sua resposta, coloque a sua esposa antes do que quer que seja a vida para você. Pega ela, coloca no lugar mais alto. É o que Deus está pedindo, é o que Jesus está pedindo, é o que Paulo está confirmando. E você não consegue fazer isso se você tiver uma caixa de expectativas entre vocês dois. Assim como mulheres também. Vocês não vão conseguir amar, se submeterem, serem respeitosas, se houver uma caixa de expectativas entre você e seu marido. Nessa manhã, eu queria falar para você, famílias felizes descobriram como se livrar dessa caixa. Deixa eu repetir. Famílias felizes descobriram como se livrar das suas expectativas. Famílias felizes abrem mão disso e focam no interesse do outro. Eu decido. Ela não me deve nada. Não é o que eu sinto. Não, tem nada a ver com o que eu sinto. Eu posso sentir o contrário, mas eu decido, eu escolho. Ela não me deve nada. Ele não me deve nada, mas eu devo tudo a ele, mas eu devo tudo a ela. Mas para que isso funcione, e eu sei que é aqui que eu vou frustrar a grande maioria de vocês,
Eu sei como isso é frustrante. Para que funcione, precisa ser os dois. Os dois precisam decidir. Claro. Se só eu vou me submeter, a submissão não é mútua. Né? Se só eu vou fazer tudo por ele, ou só eu vou fazer tudo por ela, não vai adiantar muito. Os dois precisam decidir. O Efésios está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Diga bem alto comigo, uns aos outros. Antes de começar a falar mulheres, e daqui a pouco ele vai falar maridos, mulheres façam isso, maridos façam aquilo. E eles escolheram muito bem as palavras, mulheres submetam-se, maridos amem. Você sabe por que está ali? Porque o maior desafio de todos para uma mulher é realmente respeitar o seu marido, e é o que ele mais deseja. E o maior desafio para o homem é realmente amá-la como ela se sente amada, e é o que ela mais deseja, se sentir segura naquele amor. Tem um monte de outras coisas que você pode fazer, mas eles escolheram essas duas: respeito e amor. Mas no final das contas, antes de começar a falar, mulher, faça isso, homem, faça aquilo, ele fala para todo mundo a mesma coisa. Uns aos outros. Todo mundo vivo? Ok. Semana passada eu dei para você um dever de casa que se tratava apenas de pensar. Esse é o dever mais fácil que você já teve na sua vida. Não sei se você cumpriu. Apenas pensar em duas coisas. O que tem na sua caixa de sonhos, porque você não vai transformar em expectativas. O que tem na sua caixa de sonhos? O que você tem lá dentro de você? Meu ideal, meu desejo. Eu quero ser um marido assim, eu quero ser uma esposa assim, eu quero que meu marido seja assim. Porque você não tem como. Se a gente for honesto, ninguém casou pensando assim, como eu quero fazer aquela pessoa feliz. Não, você casou pensando, como eu quero ser feliz. E vai ser bom demais se os dois forem, mas eu quero ser muito feliz. A pergunta é, o que está dentro da sua caixa que vai deixar você feliz uma vez cumprido? E a outra pergunta para você pensar, que eu dei semana passada, será que você entregou isso para alguém? Será que você pediu que alguém levasse, carregasse e fizesse isso aqui acontecer? E aí já não é mais sonho? Isso é muito importante. Só que o dever de casa dessa semana, caso você deseja fazê-lo, é um pouco mais difícil. Extremamente perigoso. O que eu quero que você faça agora, depois que já tenha pensado no que tem na sua caixa, é que você pergunte ao seu cônjuge, marido e esposa, ou ao pai, à mãe, ao filho, à filha, dependendo da sua família, mas que você pergunte, o que tem dentro da sua caixa? Em outras palavras, quais são os seus sonhos em relação à família, os seus desejos, os seus anseios, o que você acha que família deveria ser? Você não vai fazer isso quando estiver voltando para casa, não faz. Tá? Espera a hora certa, espera o momento certo, espera o momento onde você pode ter total atenção, conversar a respeito. Mas não deixe de fazer isso, não deixe de fazer essa pergunta. E a segunda coisa que eu quero que você faça, imagine que você está lá perguntando para essa pessoa, o que tem dentro da sua caixa, ou seja, o que você tem como sonhos e anseios e desejos dentro de você. A segunda coisa que você tem que fazer, eu acho que vai ser muito difícil para muitos de vocês. Depois que você fizer essa pergunta, eu quero que você pare de falar. Você só vai fazer a pergunta. E você só vai ouvir. Apenas ouça. Tira uma foto, não esquece. Faz a pergunta. E depois, fecha a boca. Não fale mais nada. Os homens que fizeram essa pergunta à sua esposa, ou noiva, ou namorada, é bem provável que ela te agradeça, finalmente. Você está fazendo essa pergunta? Ou então ela pode ficar extremamente irritada, eu já estou casado com você há 15 anos, e você não sabe o que tem dentro da minha caixa até hoje. Não fala nada, só vai recebendo, vai ouvindo. Ela está chateada porque há 15 anos você não sabe o que está na caixa dela, porque você está concentrado na sua, esperando que ela cumpra o que tem dentro da sua. Mulheres, se você fizer essa pergunta ao seu marido, ao seu noivo, ao seu namorado, eu acho que eu sei o que ele vai responder. O que tem dentro da sua caixa? Ele vai dizer, nada.
Nada. O Flamengo está jogando hoje? E deixa eu te falar uma coisa, quando um homem responde isso, ele não está mentindo. A gente nem sabia que tinha caixa. Quanto mais o que tem lá dentro. Nós queremos que vocês realizem tudo que está lá. Mas muitas vezes a gente não sabe identificar, é difícil definir. Homens, foi por isso que eu pedi para você semana passada pensar. E fazer esse exercício difícil de pensar no que está dentro da sua caixa. Pensar sobre isso. Você sabe qual é a grande verdade? E a gente pode não admitir, mas nós homens temos medo de tratar disso. Medo. Alguns têm pavor de conversar sobre essas coisas. A gente às vezes nem sabe porquê, às vezes a gente sabe porquê, mas a gente não quer falar. Nós queremos que vocês descubram, tornem isso aqui uma realidade, mas a gente não quer conversar sobre o assunto. Para nós homens é muito difícil tratar essas coisas. Para alguns parece ser impossível, mas deixa eu te falar, nessa manhã é possível e é muito importante. Perguntar ao outro o que está na sua caixa, quais são os seus sonhos, qual é o ideal para você, não significa que eu vou conseguir cumprir os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Na maioria das vezes é improvável ou impossível. Mas você sabe o que significa quando eu faço essa pergunta para minha esposa, quando ela faz essa pergunta para mim? Significa, eu estou 100% contigo, eu estou comprometido. Eu estou 100% mergulhado nesse relacionamento. Mas nós temos medo de dar esse passo porque achamos que o outro não vai fazer a parte dele. A impressão que se tem no relacionamento de negociação, onde naturalmente casais, eles entregaram a sua caixa um para o outro e ficaram esperando que o outro simplesmente cumprisse e realizasse os seus sonhos, é uma sensação de cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra aqui? Cabo de guerra significa eu não posso soltar o meu lado. Como se a outra pessoa está do outro lado e você pudesse dizer: querida, você viu o que o pastor André pegou hoje? Eu vou soltar, mas eu vou contar até 3 para a gente soltar junto. Porque eu tenho medo de que se eu soltar o meu lado, você não vai soltar o teu. Eu tenho medo de, se eu simplesmente tirar a pressão, você vai fazer o que você quiser e eu não vou poder fazer mais o que eu quero. Você vai ficar no trabalho, você vai morar no trabalho, você não vai voltar nunca mais para casa. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, você não vai fazer o que eu queria tanto que você fizesse. Então eu não estou pronto para deixar. Mas se a gente fizer junto, talvez. Especialmente se você é o único cristão da família, é você que tem que soltar. Mas mesmo que você não seja, os dois sejam, não há a menor esperança para o relacionamento enquanto não soltar essa corda, enquanto não liberar, enquanto não decidir, ela não me deve nada, ele não me deve nada, mas eu quero servir. É o contrário do que a gente acredita. É o contrário do que naturalmente vem para nós. É um desafio difícil demais. E a maioria de nós não quer fazer. Mas deixa eu te falar, eu amo muito você, eu me importo com você. A razão de eu dizer isso para você é porque não é minha ideia. Foi Jesus que instituiu isso. Ele sabe que funciona. Talvez alguém levante a mão e fale: pastor, mas não sei se funcionou bem para Jesus, né? Ele se entregou que ele morreu. É isso que o senhor quer da gente? Que eu me entregue de tal maneira que eu tenho que morrer? É isso entre você e Deus. Mas Deus estabeleceu que para isso aqui funcionar propriamente. E quem sabe, você não faz ideia dos sonhos que Deus pode realizar na sua vida. A razão porque eu acho que é uma ótima ideia você soltar o seu lado da corda, completamente, foi porque quando você mais precisava, Deus abriu mão de tudo por você. E o que eu faço com esses sonhos? Existe algo para se fazer com ele? Existe algo muito legal para fazer. E eu vou contar para você semana que vem. Você lembra qual é o dever de casa? Pergunte, talvez para o seu filho, talvez para sua filha, talvez para o seu pai, talvez para sua mãe:
Marido e esposa precisam perguntar. Deixa eu te falar, você tem que saber. Você tem que saber com as palavras dela, com as palavras dele, o que para ele é ideal, qual é o sonho, qual é a realização, como é que a família tem que ser. Isso não significa que você vai dizer, bom, agora eu vou ter que cumprir isso. Não, não, não. Mas agora você sabe. E pode partir dali. Lembra? Não esqueça a segunda parte. É só ouvir. Só ouvir. E se for parecido com a minha esposa, ela vai falar, você não vai falar nada? Tem que falar alguma coisa. Se você achar que precisa falar, eu acho que você deve reduzir bastante o que você vai falar. Talvez ao máximo em dizer, vamos pedir que Deus nos ajude a, quem sabe, realizar a maior parte do que está aqui, ou quanto for possível. Eu não consigo. Mulheres, o seu homem, acredite se quiser, ele não tem o que é necessário para realizar todos os seus sonhos. E vice-versa. Homens, a sua mulher não tem o que é necessário para realizar todos os seus sonhos. Mas existe alguém que tem. Existe um Deus que é poderoso para trazer imenso prazer e satisfação na sua vida, como você nunca imaginou antes. Quero falar para você como é que ele entra, de verdade, no meio disso tudo, dentro da sua casa. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa manhã.